E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Para a aula dessa semana, nós vamos efetivamente começar o nosso conteúdo de conjuntos, né? Na aula da semana passada, nós tivemos aí uma leve introdução, alguns conceitos que são importantes para a gente entender os conteúdos que a gente vai começar hoje, vai dar continuidade na semana que vem e assim por diante. Então, se você não viu a aula da semana anterior, volta lá na primeira sessão da semana 1, assiste o vídeo, tira suas dúvidas para ficar tranquilo de acompanhar as semanas seguintes. Não deixem nada passar batido, não fiquem guardando dúvidas, ok? Então eu preparei alguns slides, como eu comentei com vocês, em alguns momentos eu vou trazer vídeos próprios feitos por mim, em outros momentos eu vou trazer vídeos de canais de matemática que eu gosto, e para essa aula dessa semana eu preparei alguns slides. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Pois bem, pessoal, para a aula de hoje, nós vamos só passar rapidamente por algumas ideias que foram faladas no vídeo da semana passada, ver o que mais que vai ser estudado, né, daqui para frente, e também vamos entrar nessa parte aí dessa semana que é a relação entre conjuntos. Nós vamos falar de uma relação chamada relação de inclusão de um conjunto e a relação de complemento de conjuntos. Para a semana seguinte nós teremos operações com conjuntos e resolução de problemas envolvendo conjuntos. Isso para a semana seguinte. Então o nosso foco nessa semana é de fato esse item aqui, ó, relações entre conjuntos, ok? Bom, só para a gente passar rapidamente, na aula anterior foram falados alguns conceitos sobre conjuntos, suas representações que podem ser feitas por meio de diagramas, por meio de escrita matemática. Falamos que todo conjunto é composto por diferentes elementos, né? Então, cada item pertencente ao conjunto nós chamamos de elemento, né? Então, o conjunto tem vários elementos. O conjunto que não tem nenhum elemento, ele é chamado de conjunto vazio. Nós estudamos também na semana passada a relação de pertencimento, ou seja, será que um elemento pertence a um determinado conjunto ou não pertence àquele conjunto, né? Então nós vimos essa ideia de pertencimento. Vimos também a ideia de universo, né? Caso alguém tenha ficado em dúvida, vamos pensar no seguinte exemplo. Se eu quero escrever um conjunto com os números pares menores que 10, então, eu vou escrever qual é o meu conjunto, quais serão os elementos do meu conjunto. Seriam os números 2, 4, 6 e 8. São os números pares menores que 10, ok? Mas e aí, qual é o meu universo nesse caso? Nesse caso, o meu universo seria os números pares. Quais números pares? Todos, que são infinitos, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e vai embora infinitamente, né? Então, desse universo aí do conjunto dos números pares, eu estou retirando um conjunto menor, que é os pares menores que 10. Então, só para relembrar um pouco a ideia de universo, ok? E aí, tivemos mais alguns detalhezinhos que qualquer dúvida que vocês tenham ficado, pode voltar no vídeo ou podem postar aqui no nosso fórum, participar do chat também, ok? Então entrando, aliás, antes de entrar na parte dessa semana, eu já havia comentado, né, que nós vamos estudar então as relações entre conjuntos, e essas relações são duas, a relação de inclusão e a relação de complemento, e na semana seguinte, operações com conjuntos e resolução de problemas. Então, pessoal, já quero deixar bem enfatizado aqui que não é legal deixar as coisas se acumularem, tá? Toda semana a gente vai estar sempre dependendo do conteúdo já acumulado, do conteúdo estudado nas semanas anteriores. Então, não pode, quando chegar na semana seguinte, simplesmente deletar o que foi estudado na semana anterior, não. Senão, vai ficar difícil, vai passar aperto, tá? Então, a gente vai estudando passo a passo, cada etapa por vez,
mas a gente precisa de todos esses conceitos lá na frente. Então, vamos fazer tudo com muito cuidado, com muita atenção, para que não fiquem essas lacunas, ok? E aí, agora sim, agora nós entramos efetivamente na parte da aula dessa semana, que a gente chama então de relações entre conjuntos. Como eu já comentei, a primeira delas é a relação de inclusão. Então, o que seria a relação de inclusão entre conjuntos, né? Seria a ideia de pensar assim, quando um conjunto está incluído dentro de outro, né? Nada mais é do que isso. Então, para a gente falar de forma mais matemática, mais formal, vamos pensar na seguinte questão. Considere dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Se todos os elementos do conjunto A forem também elementos do conjunto B, então nós dizemos que A é um subconjunto de B. Ou ainda podemos dizer que A está contido em B. Em outras palavras, pessoal, nada mais é do que o seguinte raciocínio. Se todos os elementos do conjunto A também estão no conjunto B, quer dizer que o conjunto A inteiro está lá dentro do conjunto B, ou seja, ele está contido dentro do conjunto B, né? E, consequentemente, podemos dizer que o A é um subconjunto de B, ele é uma parte menor de B, certo? Porque tudo que está no A também está lá dentro do B. Vamos pensar numericamente, vamos olhar os exemplos aqui, ó, representado de duas maneiras diferentes. Primeiro, representado com escrita matemática. Então, olha só, eu tenho o conjunto A, que é composto pelos seguintes elementos: 1, 2, 3 e 4. O conjunto B ele é composto pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos ver a representação desses dois conjuntos na forma de diagrama. Olha só, percebam que dentro do conjunto A, que é menorzinho, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Dentro do conjunto B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perceba, pessoal, que todos os elementos que são do conjunto A, eles também são do conjunto B. Tem outros a mais que não pertencem ao A, mas todos que são do A, eles também são do conjunto B. Então, isso faz a gente concluir que o conjunto A ele está dentro do conjunto B, ou seja, ele está contido no conjunto B. Então, como que a gente faz essa representação? A gente faz dessa maneira que vocês estão vendo aqui no canto direito, ó. O conjunto A, ele está contido no conjunto B. E eu posso dar três interpretações para isso aqui. Quando eu ver, então, essa simbologia, quando a gente vê essa simbologia, eu posso entender isso da seguinte maneira. Posso entender, então, que o A ele é uma pequena parte de B, ou seja, ele é um subconjunto de B, né? Posso entender também que o A está contido em B, que ele está dentro do conjunto B, e posso entender de outra maneira também, que o A ele é parte de B. Ele não é o B inteiro, mas ele é uma parte dos elementos de B, ok? Então, a relação de inclusão nada mais é do que isso, quando o conjunto ele é uma parte de outro conjunto maior. Aí a gente diz que ele está contido dentro do conjunto maior, ok? Bom, ainda sobre a relação de inclusão, tem mais alguns detalhes que é muito importante a gente comentar, como, por exemplo, aqui em cima, ó, nós temos novamente no diagrama um conjunto A que está contido no conjunto B. Então, o que nós temos de informação aqui? Ó? Quando o conjunto A está contido no conjunto B, a gente também pode escrever isso usando uma outra notação, que seria essa aqui. Ó. Percebam que tem o A, tem o B, o símbolo apenas virou para o outro lado. E aí, como que a gente faz a leitura quando o símbolo está virado para esse lado? Nós lemos da seguinte maneira: B contém o conjunto A. Então percebam que nós estamos falando a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Ó, se o conjunto A está contido no conjunto B, ou seja, se ele está dentro do conjunto B, isso significa que o conjunto B contém o conjunto A. O conjunto A pertence a ele, ok? E aí, para finalizar essa parte da relação de inclusão, nós temos também
o símbolo do contém cortado aqui, ó, que na verdade então significa não está contido. Então vejam bem, se eu olho para esse primeiro diagrama amarelinho aqui, ó, nós percebemos que o conjunto A ele está totalmente dentro do conjunto B. E por isso nós então podemos dizer que o A está contido em B, que foi o que nós aprendemos agora. Mas vejam o segundo diagrama. Tem um pedaço do conjunto A que ele está dentro do conjunto B, mas tem um pedaço do A que está para fora do conjunto B. Isso significa que nem todo o conjunto A está lá dentro do B. Então eu não posso fazer a afirmação de que o A está contido dentro do B, porque ele precisaria estar inteiro, todos os elementos do A lá dentro do conjunto B. Então, como ele não está totalmente lá dentro, ele não está contido. Então eu faço a notação dessa maneira, ó. A não está contido em B. Tudo bem, pessoal? Então essa é a relação de inclusão. E aí, só para ilustrar, vamos analisar a seguinte situação. Nós temos aqui alguns conjuntos, veja só. Dados os conjuntos A, que é 1 e 2, conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, conjunto C, 3, 4 e 5 e conjunto D, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Classifique em verdadeiro ou falso. Então vamos ver se a letra A é verdadeiro ou falso e se a letra B é verdadeiro ou falso. Na letra A, nós temos a seguinte informação. O conjunto C está contido no conjunto A. Ou seja, o conjunto C ele faz parte do conjunto A. Ele é um subconjunto do A. Ele está dentro do A. Será que isso é verdade? Quem é o conjunto C? 3, 4 e 5. Será que o 3, 4 e 5 está incluído, está contido lá dentro do conjunto A? É claro que não. Olha quem é o conjunto A. É somente o 1 e o 2. Não tem nenhum daqueles elementos do C. Então, quando eu faço a afirmação de que o C está contido no A, essa afirmação é falsa, ok? E aí, para a gente encerrar, então, letra B. Será que a afirmação de que o conjunto B está contido no conjunto D é falsa ou é verdadeira? Vamos ver quem é o conjunto B. O conjunto B é 1, 2, 3, 4 e 5. Será que esses 5 elementos aqui estão todos lá dentro do conjunto D? Se estiverem, nós podemos afirmar que o conjunto B está contido lá dentro do D, não é verdade? Então vamos ver. Quem é o D? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Percebam que todos aqueles elementos do B estão aqui dentro do D. Além deles, ainda tem o 0, mas todos do B estão dentro do D. Então, o que eu posso afirmar? Que sim, o B está contido no D. Então, a afirmação B seria verdadeira. Ok, pessoal? Então, essa foi a relação de inclusão entre conjuntos. E depois dela, nós passaremos para a relação de complemento. E aí, a relação de complemento, a gente tem a seguinte definição. Dado o universo, dado o conjunto universo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e o conjunto A, 1, 3, 5 e 7, nós chamamos de complemento de A em relação ao universo o conjunto 0, 2, 4, 6, 8 e 9. Vamos entender isso melhor. Eu até destaquei de azul aqui porque essa forma de falar é muito importante. Ó, complemento do conjunto A, complemento de A, em relação ao conjunto universo. O que seria o complemento de A em relação ao conjunto universo? Aqui no item de baixo a gente tem uma explicação. Ó. É o conjunto formado pelos elementos do universo, né, os elementos de U, que não pertencem a A. Então, vamos voltar aqui no conjunto universo. Observem todos os elementos do conjunto universo. Quais são os elementos do universo que não estão no conjunto A? Se o A é 1, 3, 5 e 7, então a gente pensar, tirando 1, 3, 5 e 7, quais são os elementos que sobram? Então, 0, 2, 4, 6, 8 e 9. Então, esse é o conjunto que complementa
o conjunto A com relação ao universo. Se você quiser, você pode entender isso de outra maneira. O complemento é aquele conjunto que, se você juntar com o A, por exemplo, os dois juntos vão formar o conjunto maior, no nosso caso, o conjunto U, certo? Então, duas coisas que é importante aqui a gente perceber. A primeira é que o complemento de um conjunto só tem sentido quando nós fixamos um conjunto universo. Por quê? E aí vem a segunda questão. Porque o complemento de um conjunto é sempre em relação a outro conjunto maior, normalmente ao conjunto universo. Então não tem sentido a gente simplesmente falar assim, eu quero saber o complemento do conjunto A. Tá, mas o complemento do conjunto A com relação a quê? A qual outro conjunto? Porque eu preciso, se eu quero complementar o conjunto A, eu quero complementar para formar qual outro conjunto maior? Então percebem que eu preciso ter uma referência? Vamos ver isso na prática? Olha só, dados os conjuntos U, então nós temos o conjunto U que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Temos o conjunto A, 0, 2, 4, 6 e 8. Conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9. E o conjunto C, 2 e 4. Determine, então nesse caso está pedindo para determinar o quê? Essa simbologia aqui, pessoal, indica o seguinte. Esse C grande indica complemento. Então eu quero complemento de B com relação a quem? Ao conjunto U. Então, como que eu vou entender isso? Eu preciso pegar os elementos do conjunto U que não estão em B. Então, quais são os elementos desse conjunto U, que é o conjunto maior, que não estão aqui em B? 0, 2, 4, 6 e 8. Porque os demais elementos do conjunto U, eles estão aqui no conjunto B. E aí, por isso, mais uma vez reforçando, por isso a ideia de complemento. Porque se eu pegar o conjunto B e o seu complemento com relação ao conjunto U, veja só, se eu juntar 1, 3, 5, 7, 9 com 0, 2, 4, 6 e 8, juntando tudo isso vai virar o quê? Vai virar o meu conjunto U completinho, tá? Então, por isso, nós dizemos sempre complemento de um conjunto em relação a outro conjunto, ok? Espero que tenha ficado claro. A primeiro instante pode ser um pouco confuso, mas nós vamos fazer bastante exercício, vocês podem tirar as dúvidas de vocês, ok? E essa é a nossa relação, então, de complemento. Para essa aula, galera, os nossos exercícios que eu vou deixar aqui embaixo, logo após o vídeo, são somente sobre essas duas relações, mas tem bastante exercício, dá para fazer aí com bastante cuidado para ver se está claro, porque se não ficar claro, pessoal, isso aí vai travar em outras partes lá na frente para a gente, na semana que vem, tá certo? Então, é muito importante realizar todos os exercícios. Esses exercícios, eles não são para postar. Quando for para postar, eu vou avisar, vai ter tudo certinho aqui no ambiente virtual para vocês, tá certo? Então nós temos aqui, para encerrar, alguns informes importantes. Primeiro, material em PDF. Se vocês observarem logo abaixo aqui da postagem, vai ter um material em PDF que são algumas partes de livro digitalizado sobre o que a gente acabou de falar no vídeo. Às vezes, se alguém ficar com dificuldade de ficar voltando no vídeo toda hora para rever e tirar dúvida, pode baixar esse PDF aí que tem algumas definições, exemplos de tudo que a gente falou aqui, ok? Um outro informe importante é sobre o PPE. Eu gostaria de informar que a sala do PPE já está aberta e eu preciso que vocês verifiquem se vocês já têm acesso a ela. Eu fiz a inscrição, acredito eu que de todos vocês, mas pode ser que alguém tenha entrado depois. Então verifiquem, por favor, se vocês já têm acesso à sala do PPE. E aí eu já adianto para vocês que as postagens na sala do PPE, elas vão se iniciar na próxima semana, ok? Porque agora a gente já tem listas para resolver e de imediato lá no PPE eu vou postar sempre vídeos com resolução de alguns exercícios da lista. Isso enquanto vocês não me trouxerem outras demandas. Se vocês trouxerem outras demandas, falar, professor,
gente está com dificuldade em tal coisa, poderia postar alguma coisa nesse sentido para ajudar a gente lá no PPE. Aí a gente muda a dinâmica, porque o PPE ele é para atender vocês, ok? Para ajudar, ele é um suporte à disciplina de matemática, tá certo? Então, semana que vem já podem começar a frequentar a sala do PPE e acompanhar as postagens que vão ter lá, ok? E o último informe é sobre o chat, né? Já foi falado para vocês, mas o nosso chat é toda quarta-feira às 14 horas. Então, logo aqui no final, vocês vão ter o material em PDF, a lista de exercício para baixar, tem o link do fórum e tem o link do chat. Então, se você clicar nesse link aí na quarta-feira às 2 horas, vocês vão ver que eu estarei online, disponível para tirar as dúvidas de vocês. Se você não conseguir nesse horário, basta deixar as suas dúvidas no fórum. Lembrando que é sempre muito importante participar do fórum e do chat. Ok, pessoal? E aí a gente encerra reforçando novamente aquele convite bacana para vocês participarem comigo do Scratch Club, meu projeto de ensino para a criação de jogos digitais e histórias dinâmicas. Nós estamos fazendo a inscrição aí nesse mês de março para iniciar as atividades em abril. Então eu conto com a participação de vocês, vai ser muito legal se tiver vocês aqui comigo. Ok, pessoal? Então esse era aí o recado dessa semana. Eu fico à disposição de vocês para a gente trabalhar aí por e-mail, por fórum, por chat, ok? Contem comigo e vamos que vamos. Valeu, galera, um abraço.